Olá. Entra aí, quer chá? Aí não, pra cozinha. Aham. Você devia ser atriz. Quase que eu não te reconheço. Obrigada. Por aqui. Isso, direita. Aí, pode sentar. Bem, olha. O quê? Conhece esse homem? Ele é um verme, mentiroso. Tá bom, chega. Sabe o nome e o sobrenome? E o que ligava ele a Tatiana? Ele se apegou a ela e tirou dinheiro dela e meu. Eu fui contra. Mas ela dava pra ele escondido. Você ia ver ele? Não. Se eu ver, eu estrangulo ele. Mato esse verme. Eu teria que impedir você. Você não ia conseguir. Quando eu vejo ele, o meu sangue ferve. Nem entendo. Bem, me passa o endereço, por favor. Ele não matou ela. Ela era seu banco pessoal. Tenho que saber tudo sobre ela. E das pessoas ao redor dela. Vamos repassar. Como que a gente vai reconhecer ele? Ele me disse que ele tem uma deficiência e caminha todas as manhãs. Tá, então o plano é o seguinte. Chegar perto da entrada e descobrir onde mora esse parasita. O nome dele é Nikita Vorobiev. Talvez ele não seja um parasita. Tá bom, não é um parasita. Como mais o Artem chamou ele? Eu acredito que o Nikita vai falar o mesmo dele. Não, eu acho o contrário. O que vai acontecer é que ele vai fingir que não conhece o tal do Artem. Você quer apostar? Não, não quero não. Ah, vamos lá, só por diversão. Ou eu vou memorizar as placas de todos os carros que eu tô vendo. Aposta feita? Tá bom, e o que apostamos? Um beijo. De amigo, claro. Vamos lá. Tá bem, fechado. Maravilha. Agora ficou mais interessante. A imperfeição é considerada uma deficiência? Eu não sei. Vamos? Nikita! Me espera um pouco. Espera aí. Espera. Espera. Beleza. Vamos conversar? Há quanto tempo você viu a Tatiana? O quê? Tatiana? Vai lembrar dela ou vou ter que refrescar sua memória? Tatiana? Isso, Tatiana. Já faz muito tempo. Tá, e esse é você? Sim, Olha a data. Foi no mês passado. eu esqueci. Vi ela faz um mês, mas eu não matei ela de verdade. Eu não matei. Por que eu faria isso? Ela é a pessoa mais querida pra mim. Tá bom, vamos dizer que eu acredito em você. Mas vai ter que contar tudo pra gente. Bom, na escola eu amava ela, mas ela não me amava. Eu me joguei do 5º andar como um idiota e me machuquei, mas eu sobrevivi. Tive que fazer tratamento e a Tatiana me ajudou muito. E ela ajudou tanto que você pediu dinheiro pra ela a vida toda. Que foi? Por quê? Ela me deu. Conhece o Artem? Ele? Um parasita. Um idiota. Ele bateu nela. E o Victor? Ele é pior. Proibiu ela de falar comigo. Entendi. A Tatiana pediu um grande empréstimo ao banco. Sim? E sacou o dinheiro. Você tá com dinheiro? É uma grana bem alta. O quê? O que quer dizer? Eu não sei nada desse dinheiro. É verdade. Tá bom, fica calmo. Mas se a gente descobrir, a gente vai voltar. Isso é tudo. Muito obrigada. Tudo bem. Pode ir embora. Obrigado. Tchau. Tchau. Vamos. O que tá fazendo? O quê? Só tava perguntando. Eu queria saber, pra que ele quer tanto dinheiro? Pode ser um apartamento ou ele tem dívidas. Sim, ele é estranho. Pode ser viciado em jogos. Podemos explorar essa versão. E com qual a gente começa? Habitação, negócios ou apostas?
Vamos começar com o mais fácil. Dívidas de um apartamento. Ok. Oi? Boa tarde. Somos de uma agência de cobrança e procuramos dívidas de habitação e serviços públicos de um de nossos habitantes, Nikita Vorobiev. Ah, esse Vorobiev. Por algum motivo, as cobranças estão atrás dele. Ah, é? É algo sério. Tudo isso é sério. Sabem quantas dívidas ele tem? Nossa, de algum jeito ele conseguiu se livrar delas. De que agência vocês são? Ah, nós somos do... Não importa. Já descobrimos tudo. Ah, sim, desculpa. É que a gente tá com pressa. Eu tenho informações pra você. Senhora Marina, o meu conselho é que se entregue à polícia. Não posso, eu tô procurando o assassino. Anota aí, Nikita Vorobiev. Ele era apaixonado pela Tatiana na escola. Ela fez um grande empréstimo pra ele e tirou o dinheiro antes de morrer pra ele. Por acaso tem os documentos do empréstimo? O que mais quer que eu faça? Esse é o seu trabalho. Já te apresentei 2 suspeitos, Artem e Nikita. Além de você e seu marido. Investiga o Vorobiev. Olha só, E então? Contou pra ele? Ele recomendou que eu me entregasse. Que equivocado. Aliás, você ganhou a aposta. O Artem achou que ele era mesmo um parasita. Eu te disse. E aí? O quê? É que, como eu perdi, eu tenho que beijar você. Mas eu ganhei. Exatamente. E o que apostamos? Apostamos um beijo amigável, não foi isso? Sim. Você não disse na hora o que queria, então quer dizer que queria o mesmo que eu. Eu perdi a aposta e eu tô pronto pra realizar o seu desejo. É sempre ousado assim? Sim. Vamos. Marina, desculpa se eu me equivoquei, você continua em silêncio. Sim. Eu não sabia o que falar. É, eu sei. Eu me sinto como um garoto que tá puxando as tranças da garota que ele gosta. Obrigada por me ajudar. Te vejo mais tarde? Uhum. Faz muito tempo que eu vim aqui. Eu sempre gosto de trazer as pessoas aqui para conhecer. Boa tarde. Boa tarde. Um café, por favor. Ah, desculpa. Tenho uma pergunta. As câmeras de segurança funcionam? As câmeras funcionam. Do que precisa? É que passei pela cafeteria no dia do assassinato. Que assassinato? Uma mulher foi assassinada perto daqui. O que ela era sua? Uma parente. Se chamava Tatiana. Sim, eu conhecia ela. Vinha direto nessa cafeteria. Até conversei com ela. Ela deixou gorjetas boas. Eu acho que alguém estava me seguindo naquele dia e eu queria verificar. Eu não posso te ajudar. Não fornecemos essas informações para clientes. Obrigada. Seu café. Quer uma boa gorjeta? Vou te levar nos fundos enquanto a dona está fora e pode assistir às gravações. Obrigada. Você sabe quem é? Não, nunca vi antes. Pode me dar uma cópia dessa gravação? Por favor. Só anda logo. Obrigada.
Sinto que eu conheço essa pessoa. Bom apetite. Peço desculpas pela minha intromissão. Não se preocupa. Não tá interrompendo nada. Olhem isso. Marina, se ainda tá com isso, tá planejando alguma coisa, eu tô avisando. Por favor, deixa a gente em paz. Tudo bem. Sasha, olha isso. Não vou falar com Kostya. Esse homem me parece familiar. E pra você? Marina, quem é? É um suspeito do assassinato da Tatiana. Já chega. Para de testar minha paciência. Eu vou chamar a polícia. Chama sim. E explica o porquê você seguiu a Tatiana pouco antes dela morrer. Kostya, esse é você? O que tá tentando fazer? Quero saber a verdade. Você esqueceu que o Victor me acusou do assassinato? A verdade. Bom... Sim, sou eu. Ele me pediu pra ficar de olho na Tatiana. Ele suspeitava dela e queria descobrir tudo. E aí? Nada. Ela tava sozinha e eu contei pra ele. E o Victor acreditou? Eu não sei. Por que não pergunta isso pra ele? É melhor eu falar com o Yurkov. Sasha. Marina, não mostra o vídeo pro investigador. É isso que eu vou fazer. Não faz isso. Ele vai virar um suspeito. Sasha, o que quer que eu faça? Que eu me livre do vídeo? Fingir que o vídeo não existe? Eu não sei. Mas nós somos amigas. Tenha pena, eu amo ele. E eu tô grávida. Marina, Como me encontrou? Ligou pro Yurkov? espera, vamos conversar. Tenho que correr antes que a polícia chegue. Espera aí. Eu não contei pra ninguém onde está se escondendo. Eu não acredito em você. Você me causou tanta dor que eu não confio. Marina. Marina, dá pra gente conversar como pessoas normais? Por acaso quer se casar comigo? Duvido que tenha sido você quem assassinou a Tatiana. O que aconteceu? Você tá buscando o assassino com tanta tenacidade que não tem nem um pouco de medo de ser pega. O Vorobiev veio até mim com reclamações sobre você. Ele tá na minha lista de suspeitos. Tá, mas e o Kostya? Também tá na lista. E quem mais está na sua lista? Você. Olha, eu tô muito surpreso com essa sua dedicação o tempo todo. Prometi que ia encontrar o assassino. Marina, eu quero te pedir perdão por te acusar. Escuta, eu quero chegar num acordo. Você tá em busca do assassino e eu também tô. Se você descobrir alguma coisa, por favor, me avisa, tá bom? Tudo bem. É um acordo. Eu já desbloqueei a sua conta. Obrigada. Bom, eu fiz o jantar. Obrigada, não tô com fome. Ah, o que foi? Andou demais hoje? Sim, mas eu não tô cansada. O que eu tenho é um problema moral que eu não consigo resolver. Vou te falar uma coisa. Você não consegue resolver os problemas de estômago vazio. Senta aqui. Vai. Agora vamos jantar e você me conta tudo. Só se você quiser.
tá bom? Tá bom. Desculpa. Oi, Dennis, o que foi? Marina, encontrei documentos muito importantes. Acho que sei quem matou Tatiana. Onde a gente se encontra? Vamos pra periferia onde você ficava. Liguei pro Victor. Eu vou contar tudo lá. Uhum. O Dennis sabe quem matou a Tatiana. Ele tem provas e eu tenho que ir. Não. Eu não vou deixar vocês sozinha. Eu vou com você. Sim. Mas tenho que ir sozinha. Ele pediu pra eu não contar pra ninguém e não confiar em ninguém. Tá. Eu vou ficar perto por garantia. Grava tudo no celular. É por precaução. Vamos lá. Vamos. Marina? O que é que você faz aqui? O Dennis me ligou. E a porta estava aberta. Eu não acredito nisso. Vamos, me fala por que você veio até aqui. Eu vou repetir. O Dennis me ligou. Ele disse que tem informações importantes. Por que não acredita? Você também se esconde atrás dos meus amigos? Por que você faz isso, Marina? Por que você precisa fazer isso? Victor, você vai se arrepender das suas palavras. Então vocês já chegaram. Finalmente você chegou. Eu vou dizer. Dennis, quem matou a Tatiana? A Tatiana? O Victor matou ela. Do que você tá falando? Essa é a realidade. Não gostou? Se acalma, explica o que tá acontecendo. Eu vou explicar, Marina. Eu tô cansado. Eu tô muito cansado. De fingir ser seu namorado do ensino médio. E fingir ser amigo do meu próprio chefe. O que disse? Marina sempre foi mais esperta que seu marido. Embora não tenha adivinhado que eu mandei as fotos do Victor com a amante dele. O quê? Sim. Eu tive 2 missões. A primeira foi incitar o seu ciúme. E a segunda foi eliminar o Kostya dos seus amigos. Então foi você que destruiu a loja da Sasha? Mas o que é que você tá falando? Eu contratei alguém pra isso. Pena que o Kostya não tenha caído no escândalo, mas aqui está você, Marina. Você me deixou muito feliz. Chegou até o fim. Agora vamos direto ao ponto. Victor, você lembra? A faca. Sua arma favorita do crime. Você matou Tatiana com uma dessas. Você perdeu a cabeça? Por que é que eu mataria ela? Por traição, Victor. Ela queria te deixar e, além disso, roubou todo o seu dinheiro e deu pro amante dela. Você que pediu pro Kostya ficar de olho nela, né? E agora? O mais interessante é que você vai matar a Marina com essa faca. Por que tudo isso? Marina, eu sou muito grato a você. Pela sua busca, por me ajudar a criar uma história convincente. E pela minha gratidão, você vai morrer rapidinho. E por que tá me olhando assim? Sim, amigos. Vão desaparecer e a empresa vai ser minha. É tudo lógica. Marina,
Seu corpo vai ser encontrado nessa casa, mas o Victor não vai ser encontrado. Victor, pega aquela corda e amarra a mão dela. Eu não vou fazer isso. Então eu vou começar a atirar. Victor, faz o que ele disse. Me amarra. Investigador Yurkov? Sou eu? Você conhece o caso do assassinato da Tatiana Selidova? Sim, claro. Eu vou te enviar o endereço e a localização do GPS. Como assim? Tem mais assassinatos esperados para esse caso. Precisamos de ajuda. De preferência armada. Pode me dar mais detalhes do que está acontecendo? Não dá tempo. Olha só, você chateou tanto seu marido que ele resolveu te matar com essa faca. Mata ela agora. Você quer viver? Vai atirar em mim? Quer pagar pra ver? Amarra ele enquanto pode. As mãos. Valera. Alô, tem um homem ferido aqui. Valera. Olha pra mim, Valera. Não morre. Valera. Valera, por favor. Pelo que entendi, o senhor não vai assinar uma confissão, não é, Sr. Dennis? Eu não sou louco pra confessar algo. Eu sou advogado sem me defender. Bom, vamos fazer isso sem uma confissão. Vai ficar tudo claro. Tem uma gravação de tudo o que aconteceu na casa. Foi bem persuasivo em suas palavras. Eu fui coagido a falar. Tava com a arma na cabeça. Ah, é? Eu também tenho testemunhas. E quem são? Marina e Victor? Que são um casal e combinaram isso? É conveniente eles me culparem. Já chega. Já chega. Caro Sr. Dennis, sua astúcia não vai te ajudar. Em 2 dias, você vai me soltar. Com que dinheiro comprou uma confeitaria? Com dinheiro. Do meu trabalho. De muitos anos. Ou tenha roubado o dinheiro do Sr. Victor? Já que, como advogado, fazia negócios com clientes e guardava o dinheiro nos bolsos. Então prove isso. A Tatiana, sendo contadora, descobriu o roubo e ia revelar tudo. Mas antes que ela o fizesse, você a matou e transferiu a culpa para a Marina. Muito bom, mas eu não vou falar mais nada sem meu advogado. E também fez com que a Marina ficasse fugindo da polícia. Pensaram que, como fugia, era culpada. Tem evidências? Eu vou apresentar em breve. Nossos peritos já estão trabalhando em documentos financeiros e contratos com clientes. Oh! Podem recolher. Como estão as coisas? Estão em processo. Quando a Sasha me contou, eu vim na hora. Eu nunca percebi isso. Ai, Victor. Queria te dizer que...
Que você é um grande idiota. Eu sou assim mesmo. Sim, eu também sou um grande idiota. Eu não sei o que fazer agora. Devia pedir desculpas pra Marina. Não, Kostya. Ela não vai me perdoar. Ela é outra pessoa. Vai dar tudo certo. Ele é um homem forte, vai resistir. Ele me salvou, sabia? Ele sabia que o Dennis tinha uma arma e uma faca, e mesmo assim ele me salvou. É disso que eu tô falando. Ele é um homem de verdade, vai resistir. Espero que ele acorde logo. Marina, estou feliz por você. Do que tá falando? Um pouco mais e o Dennis teria me matado igual a Tatiana. Se não fosse pelo Valera... É disso que eu tô falando. Parece que você encontrou o amor. Não é nada disso. O Valera, ele é um amigo. Um bom amigo. Sim, um amigo, claro. Um conselho. Não esconda seus sentimentos. Marina. Marina, espera. Marina. Vai ficar bem. Salvou a gente. Eu sei. Marina, me perdoa, eu sou um idiota. Me perdoa também. Pelo meu amor estúpido e cego por você. Eu devia ter deixado você ir há muito tempo. E aceitado que acabou. Mas eu inventei muitas desculpas para ficar com você. Você me perdoa, mas não esquece. Não é isso mesmo? Agora eu tenho que cuidar do Valera. Ele sofreu por nossa causa. Ele levou um tiro. E poderia ter morrido. Eu sei. Sinto muito. Marina. Eu tava errado. Eu tentei proibir a Sasha de falar com você. Me perdoa, eu tô envergonhado. Sim, todos estamos. Eu posso levar você no meu carro. Não, obrigada. Eu vou caminhando. E aí, se desculpou? O que eu fiz é imperdoável. Não se preocupa com nada. Eu vou estar aqui e você vai se recuperar. Você quer que eu te ajude no restaurante? Você disse que eu cozinhava bem. Ontem você me disse coisas tão lindas. Mas você estava inconsciente. Sim, eu estava inconsciente. Mas eu ouvi. Desculpa, eu estava com muito medo. E o que eu faço agora? Desmaiar pra poder te ouvir? Tá bom, entendi. Vamos ligar pro assassino. Assassino... Pega sua arma e atira. Pode fazer o que quiser. Mas só me deixa ouvir isso de novo. Muito obrigada por estar lá. Estou viva graças a você. Vem aqui. O quê? Aqui perto. Eu quero te falar uma coisa importante. Ontem, eu fiquei com medo de não dar tempo de te falar, mas agora... Marina. Eu amo você. Repete. Eu te amo. E vamos ter muitos filhos saudáveis juntos. Eu te prometo.